Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Palestine's been occupied for decades, but a home for centuries. This land is generations of my family's memories. To plant, grow, and nurture the symbol of peace. The olive trees guaranteed that our people could eat. Living with limitations, pushed down by the occupation. Wanna see the pain? Take a look at the people's faces. Imagine being kicked out of the only house you ever known. We're praying for our souls while they're praying on our homes. It's not easy to put this into words. Looking at my baby sister, is this something she deserves? Growing up in a world where she's not treated the same, denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land, won't let them occupy my mind. I stay occupied aside as I write about my life, because my only mission is to make people listen. This one's for Shashara, hoping it can make a difference, cause the same thing happened in 48. My grandparents got evicted and forced to move away to the refugee camp in Gaza. No, nothing has changed, they can never return, so that's where I am today. Getting calls from cousins to see if I am alive. This year is not fireworks that are lighting the sky. We're trying to celebrate an Eid and keep the faith. I guess you could say it's how memories are made. Palestine. Recebemos aqui no podcast Radar Direitos Humanos para falar sobre a crise na Palestina o André Frege, da Aliança Palestina Recife. O André é formado em comunicação social, é servidor público federal e é membro da Diocese Anglicana do Recife. Olá, André, seja bem-vindo. Olá, Rodrigo, reverendo Rodrigo, Espiúca, reverendo Isaías, irmão de caminhada, Saí de Marcos Tenório. A gente agradece a oportunidade de estarmos aqui para conversar sobre a questão palestina, conversar sobre direitos humanos, já que esse podcast trata dessa temática específica. E aí a gente, nesse momento, pensa, e nós vamos tratar durante o decorrer desse programa, desse momento, né, que é preciso que nós, enquanto pessoas de fé, pessoas cristãs, tenhamos a compreensão da necessidade de nos unirmos, de nos irmanarmos contra todo tipo de opressão, todo tipo de violação dos direitos humanos, quer seja lá na Palestina, que a gente está vivendo essa situação catastrófica, como aqui no nosso país também, não é, que a gente tem um governo que desrespeita, viola os direitos humanos, e a gente está numa situação de uma tragédia humanitária. Nós temos também conosco o Said Marcos Tenório. O Said é historiador, especialista em relações internacionais. Ele é também vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina e é autor do livro Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. Seja bem-vindo, Said. Boa noite, reverendo Rodrigo Espiúca. Boa noite, Isaías Torquato, meu companheiro André Frege, companheiros de luta e solidariedade ao povo da Palestina. Muito obrigado, é uma satisfação estar com vocês hoje aqui no Radar Direitos Humanos e espero que a gente tenha a oportunidade. E para mediar esse debate, temos o reverendo Isaías Torquato da Silva. Olá, Rodrigo Espiúca, André Frege, satisfação estar com vocês, apesar do tema e das condições que a gente vive nos dias atuais. E o nosso convidado, Said Marcos Tenório, e gratidão por ter atendido ao nosso convite para refletir sobre esse tema tão importante para a gente. Muito obrigado pela presença de vocês três. E neste episódio especial, em que trataremos da crise da Palestina, o reverendo Isaías Torquato é o nosso mediador. Fique à vontade, meu irmão Isaías.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو الألم موطني 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 أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا. Então, Said, vamos começar pensando essa perspectiva tão provocadora que é o título do seu livro, né? Palestina, do mito da terra prometida à terra da resistência. A gente sabe que toda vivência religiosa, exatamente, toda vivência religiosa, ela se constrói a partir do mito. Constrói-se símbolos, a construção do mítico, depois a gente cria ritos para poder referendar e fundamentar a fé. Como é que a gente pode compreender, então, essa tradição que diz que a terra pertence a um determinado povo em detrimento de outros? Pois é, reverendo Isaías, o título do meu livro, e esse trabalho que eu desenvolvi por um longo período de estudo, de ativismo também, de visitas à Terra Santa e visita a outros lugares onde existem palestinos e apoios a essa luta mais do que justa do povo palestino, eu resolvi, então, formular isso no livro, né? E o título é bem característico do que é que trata o livro. Existe o mito da Terra Prometida e hoje nós estamos aí, e os acontecimentos dessa semana são bem essa característica, uma terra de resistência contra uma ocupação colonial. Por que a questão do mito? Porque o movimento sionista internacional, que é um movimento fundado em 1897, na Suíça, por um judeu austríaco muito rico, jornalista rico, de família rica, chamado Theodor Herzl. Esse jornalista escreveu um livro chamado O Estado Judeu, onde ele formulava toda essa teoria, né, e levava em consideração, ao ver dele, uma situação internacional que havia de perseguição aos judeus enquanto judeus, e que era justo, segundo o ponto de vista dele, que essas pessoas tivessem um lugar para viver em paz, tranquilo, longe dessa perseguição. Então, esse congresso decidiu por essa formulação, né, que eles denominaram de o Lar Nacional dos Judeus, e passaram a avaliar onde seria esse Lar Nacional dos Judeus. E vários lugares foram cogitados, inclusive a Amazônia brasileira, o Sudão, a Patagônia argentina, e, por fim, chegou-se à conclusão de que era mitológico ser na Palestina porque estava lá Jerusalém. E já naquela época existiam outros mitos, além da Terra Prometida, né, de que haveria ancestralidade, etc. E o movimento sionista internacional alimentou alguns mitos, inicialmente, para sensibilizar a opinião pública mundial em torno dessa questão da Terra Prometida, que eles recorreram lá ao Velho Testamento para dizer, olha, Deus Todo-Poderoso, Criador, designou a nós, os judeus, como os escolhidos para dominarem a Terra Prometida. Mas não está escrito, o senhor conhece a Bíblia, o Velho Testamento, muito mais do que eu, e sabe que não existe essa designação divina para os judeus, muito menos para judeus do século XIX e século XX que estavam na Europa. Um outro mito que eles disseminaram com bastante força, além dessa coisa da terra prometida do povo escolhido, é um slogan que foi criado por eles, que era uma terra sem povo para um povo sem terra. Eles atribuíam à Palestina uma terra sem habitantes, provavelmente na compreensão do imaginário popular, uma terra deserta, e aquele povo, coitado, que estava ali vagando pelo mundo, sem destino, sem paradeiro, merecia aquela terra. Mas o que a gente sabe é que a Palestina é uma terra ancestral, é a terra dos profetas. Jerusalém, Palestina, é a terra dos profetas. Foi lá por onde passou Jesus, o profeta Jesus, né, e outros profetas. Então, tinha uma existência de mais de 5.000 anos já naquela ocasião.
e era uma terra com povo, com história, com uma grande contribuição para a humanidade, e onde, do ponto de vista religioso, conviviam de forma harmônica, pacífica e complementar os judeus, os cristãos e os muçulmanos, que viviam ali e conviviam. Então, o advento desse movimento ele veio no sentido de acabar com essa paz e no sentido de tomar daquelas populações ancestrais aquele território que ali, no qual seria instituído, criado, instalado o que eles denominaram de Israel, porque antes de 1948, com a fundação de Israel, não existiu na face da terra nenhum lugar com esse nome, a não ser a menção bíblica, que mesmo assim não há uma territorialidade de Israel. Israel é um termo que eles adotaram como se fosse a pátria dos judeus e a partir dali sucedeu uma série de eventos. Eu queria deixar claro aqui para os nossos ouvintes que eu, ao mencionar os judeus, eu não estou querendo com isso adotar um posicionamento de oposição ou de encontro aos judeus. Muito pelo contrário, né? Todos nós, cristãos, muçulmanos e judeus, somos semitas. Nós temos a mesma origem. Nós nos respeitamos e nós entendemos o papel de cada um no contexto religioso. Eu, por exemplo, sou muçulmano, pratico a fé islâmica, então eu tenho a obrigação de respeitar as outras religiões. Então, quando eu me refiro aos judeus, não é de maneira pejorativa para as pessoas que professam a fé judaica. Não, não é isso. Eu vou até, levando isso em consideração, preferir me referir aos sionistas, que são as pessoas que se alinham com essa ideologia racista e que pratica hoje em dia um apartheid na Palestina para que fique melhor contextualizado. Então, reverendo Isaías, o movimento sionista se apoiou nesses mitos e convenceu as Nações Unidas, recém-criada, com apoio da União Soviética na época, dos Estados Unidos, do Reino do Império Britânico, da França e de outros, a criar na Palestina esse enclave que ganharia o nome de Israel. E ali foi o início de toda essa tragédia, né, que acontece na Palestina hoje. Quais são as informações que vocês têm obtido dessa região, né? E seria interessante também dizer como foi que esse momento chegou a esse ápice, né? Porque quando se coloca as edições públicas dos grandes jornais, a gente vê que absolutamente tem uma tendência a promover um sentimento de compaixão pelos judeus sionistas e uma revolta, né, contra pessoas islâmicas ou palestinas ou árabes e por aí vai. O André Frege pode acrescentar como foi a chegada da sua família ao Brasil e quais os cenários, porque essas coisas de 50 anos não é muito tempo, né? É bem recente, muita coisa aconteceu nos últimos 50, 70 anos para a gente poder compreender esse cenário. Assim, eu quero aproveitar, pegar esse gancho e trazer à tona aqui uma observação, um testemunho de dois grandes líderes da África do Sul, Desmond Tutu, bispo anglicano, por sinal, né? E Nelson Mandela, que quando eles visitaram a Palestina, quando perceberam a situação nos territórios ocupados, na Cisjordânia e em Gaza principalmente, porque a diferença entre a Cisjordânia, a parte de Jerusalém, Belém e as outras cidades de West Bank, né, e a faixa de Gaza, é que na faixa de Gaza, que antes de Israel ocupava militarmente, chegou um momento que Israel resolveu fazer experiências. As experiências, a gente fala experiências bélicas, né? Experiências naquela população de Gaza. Então, Israel retira suas colônias e aí promove essa situação de sitiamento, né? Inclusive, quando Marcos falava da impossibilidade de o pescador palestino se dirigir ao mar, o próprio episódio da Flotilha da Liberdade, ativistas do mundo inteiro, em 2011, salvo engano, que vários barcos trazendo ajuda humanitária para Gaza, que fica 4 horas apenas 4 horas com energia, e o exército sionista, o exército de Israel,
assassinou ativistas que estavam se dirigindo a Gaza com o socorro humanitário. É uma situação evidente, clara, inequívoca de violação dos direitos humanos. Como este podcast trata dessa questão dos direitos humanos de violação, eu acho que a gente precisa pontuar nesse sentido, né? E falar um pouco, fazer essa diferenciação entre o que acontece em Gaza e a realidade atual. É preciso explicar. Eu estive em julho de 2019 na Palestina ocupada, né? Visitando os locais sagrados. Enfim, você, por exemplo, para as pessoas entenderem, você quando está em Jerusalém e a cidade com as muralhas é onde estão os locais sagrados, tanto para cristãos, com pessoas cristãs, como pessoas que professam a fé islâmica, como os próprios professantes da fé judaica, né? Você ali congrega e a ideia original, o status de Jerusalém, seria um status de coexistência pacífica entre todas as religiões, como já foi dito anteriormente aqui, antes da autoproclamação do Estado de Israel. Estamos nessa data da Nakba, da catástrofe palestina. Pessoas das 3 religiões monoteístas viviam em harmonia na Palestina. É preciso sempre registrar. Vivia-se em harmonia. A tensão passou a existir a partir da imposição de um Estado imperialista, colonialista, pelas potências europeias, enfim, todo esse contexto que a gente já sabe. E aí, se eu estou em Jerusalém, se eu estou em Belém, na Palestina, a terra onde Jesus nasceu, né? Em Belém, eu circulo porque ela está sob o controle da Autoridade Nacional Palestina. Mas, por exemplo, quando eu me dirijo a Nazaré, nessa divisão ilegal, imoral e injusta do território palestino original, da Palestina histórica, você chega em Nazaré, uma cidade onde toda a população é palestina, mas está dentro deste território israelense, e você não vê uma bandeira da Palestina, porque o Estado de Israel proíbe que o palestino revele a sua identidade, enfim, utilize os símbolos da sua história, né? E a bandeira é um símbolo, como todos nós sabemos, né? Em vários países nacionalistas utilizam a bandeira como símbolo, inclusive, principal, um símbolo de identidade. Então, esta situação, você hoje, quando percebe os conflitos em algumas cidades, como Lod, Rama, enfim, Haifa, acontecendo. Por quê? Porque tem cidades já que a situação não é 100% de população palestina mesmo em Israel, mas os territórios que foram usurpados por Israel, cidades ainda constam populações palestinas, populações que lá na Nakba, cidades estão vivenciando situações de revolta. Por quê? Porque populações palestinas e populações de colonos judeus, sionistas, estão entrando em confronto porque há um crescimento da extrema-direita e desse pensamento, dessa ideologia, dessa teoideologia fascista, assim como aqui no Brasil a gente tem observado um cenário de intolerância, de violência, de truculência, está muito se assemelhando ao que acontece lá na Palestina histórica, digamos assim. Catástrofe que hoje acontece. Sim. E é esses conflitos que você vê as populações se revoltando e na própria Jerusalém, e aí a gente precisa também fazer um registro rápido, depois pode comentar sobre isso, a violação do local sagrado de culto na Mesquita de Al-Aqsa, da religião muçulmana, onde o exército sionista entrou, atirou, jogou granadas, enfim, uma situação que causou revolta em todo o mundo, né? Todo mundo contestou, condenou esta agressão no final do Ramadã, que é o mês sagrado para a religião muçulmana. A Nakba, que a gente vive continuamente, no caso da minha mãe, do meu pai também, né? Ambos ela é mais criança, e aí ela fazia mais o relato, que meu pai vivenciou, assim, meu pai foi escoteiro, meu pai participou de conflitos, inclusive, na época, né? Da resistência palestina, mas minha mãe, ela tinha apenas 10 anos
quando um episódio que marca, que simboliza e se estende por mais de 250 vilas, aldeias que são violadas, ocorre atos de terrorismo. Quem inaugura o terrorismo no mundo são as organizações paramilitares sionistas, como Irgun, Stern, Haganah e outros grupos, né? E eles promovem massacres em aldeias. E a aldeia de Deria, assim, ela serviu como forma de propagar, de divulgar, de mostrar para as populações palestinas indefesas, porque o que é que o Império Britânico fez? O que é que o governo britânico fez? Ele lavou as mãos. Parece que ali a realidade assim, sempre tem personagens como Pôncio Pilatos que resolvem lavar as mãos e não influenciar, não tentar solucionar a situação. Mas a Inglaterra se retira, as populações palestinas ficam indefesas, os grupos paramilitares, milícias, grupos terroristas, cada um tem a liberdade e liberalidade de denominar da forma que quiser. Começam a promover esses atos de terrorismo, a assassinar populações. Em Deir Yassin a aldeia exterminada. Esta notícia corre a Palestina inteira e o povo palestino fica ciente de que como iria se defender sem ter condições. Se hoje nós não temos uma similaridade, uma simetria de armas, há uma distorção enorme, você imagine umas populações indefesas. É por isso que parte dessas populações elas saem em retirada e vão viver nas fronteiras. Até hoje, as pessoas refugiadas, em todo o processo de negociação de paz, se cobra, se exige o direito de retorno das pessoas refugiadas para a Palestina. E aí, a família do meu avô, minha avó, minhas tias, meu único tio, em março de 49, a partir dessas notícias, dessa situação, vem para o Brasil. E minha mãe, mesmo quando ela iniciou um processo de Alzheimer, ela jamais esqueceu desse trauma da Nakba, porque ela sempre relatava. Ela poderia esquecer de tudo na vida, mas nunca de contar uma história de uma tragédia, de que, quando ela era criança, e ela era responsável, por exemplo, por levar para os abrigos as irmãs mais novas, de 8, de 5 anos, em todas aquelas situações, ela dizia, olha, André, enfim, para as pessoas que ela estava dialogando, né? Os judeus, eles entraram matando, estuprando, violentando. Ela falava judeus porque isso ficou muito na memória dela, porque ela não tinha noção de que se tratavam de sionistas, né? A compreensão do movimento sionista como movimento político que propôs esse lar nacional para o povo judeu, a criação dessa teoideologia, ela só surge depois. Então, ela se referia aos judeus que promoviam esse massacre, promoveram e continuamente, ao longo dos últimos 73 anos, permanecem promovendo. E aí, antes, a gente precisa pensar, enquanto muçulmana, enquanto cristã, que chegou o momento de a gente resgatar, ajudar a salvar o judaísmo do sionismo, porque você tem grupos religiosos judeus, como os judeus, a Voz Judia pela Paz, Voice Jews for Peace, de Nova York, são 4 milhões de judeus. Vocês têm grupos de judeus que são contra o Estado de Israel, contra o sionismo, mas essa própria propaganda sionista está cada vez mais se imiscuindo, se invadindo, dominando e convencendo uma grande parcela de judeus, como ela também termina confundindo e penetrando no seio das igrejas pentecostais, neopentecostais. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. Tanto eu quanto o André, nós estamos muito atentos com o que está acontecendo hoje em Gaza. No meu modo de ver,
o que está acontecendo é uma sequência do que os palestinos chamaram de Nakba, que é uma palavra árabe que significa catástrofe. A fundação do Estado de Israel, em 1948, neste 15 de maio, completa 73 anos da Nakba. Essa catástrofe ela provocou a expulsão de mais de 750 mil pessoas que tinham uma vida na sua casa, na sua terra, pessoas que estavam naquela residência há 300 anos, 400 anos. Era do avô, do bisavô, do tetravô, dos seus ancestrais. Né? A mesma coisa a terra. Essas pessoas, da noite para o dia, foram expulsas, foram desterradas. Essa expulsão deu lugar à instalação de verdadeiras levas de judeus trazidos da Europa e do leste europeu. Da Europa, por conta da catástrofe da guerra, muitos foram mortos, outros sobreviveram nos campos de concentração e foram trazidos, já que a Inglaterra e os Estados Unidos não queriam recepcionar essas populações. Então, serviram de massa de manobra do movimento sionista para criar a etnia do Estado recém-fundado. Essa catástrofe, ela decorre nesses 73 anos. Ela não parou. Teve aquele momento de maior intensidade com a expulsão dessas populações, mas ela continuou existindo diariamente. Quando eles terminaram essa primeira leva de expulsões, já estavam com o domínio da maior parte do território palestino. Você sabe que em 1947 a ONU, sem nenhuma autoridade, sem nenhuma soberania sobre a Palestina, dividiu o território em dois, deu mais da metade para essas populações de judeus sionistas e deixou os palestinos sem um Estado até hoje. Hoje, esses 47 que era em 1947 que era em 1947, hoje é pouco mais de 10. Então, o que existe hoje, na verdade, é uma continuação desse processo de expulsão, de desterramento, de desenraização do povo palestino da sua terra para dar lugar a um Estado que não existe nenhuma similaridade no mundo, que é um Estado para pessoas que praticam ou declaram-se seguidores de uma determinada fé religiosa, no caso, a fé judaica. Isso é uma ideologia que se assemelha à ideologia nazista, que vocês lembram que o Führer, Adolf Hitler, ele queria uma Alemanha só para as populações arianas, que eram aquelas pessoas a quem ele atribuía a condição de uma raça pura. Então, cigano não entrava, preto não entrava, né? Árabe não entrava, mestiço não entrava, era só aquela pureza. Testemunhas de Jeová, espanhóis, né? Isso, exatamente. Os ibéricos não tinham chance nenhuma, porque eram árabes, além de serem árabes, eram mestiços de árabe. O que acontece lá é isso hoje. Então, eu atribuo a essa situação uma continuidade dessa tragédia. E o que nós estamos vendo, o que nós vimos e continuamos vendo em Jerusalém é exatamente isso. É uma espécie de uma mini Nakba, de uma mini catástrofe, onde esses colonos que estão sendo trazidos de várias regiões do mundo, inclusive do Brasil, chegam lá e a eles é dito: escolha a casa que você quiser, pegue o morador que está lá e manda ele embora. E você fica com aquela casa. Se você procurar nas redes sociais e na internet, tem dezenas de vídeos desses episódios, né? Então, é natural que, se um povo está na sua casa, está na sua terra e chega um invasor, o que é que ele faz? Resiste. E é o que está acontecendo. A terra da resistência é a Palestina, onde há 73 anos, diariamente, se luta contra esse tipo de agressão, que é a ocupação, é o desterramento, é o apagamento de um povo. E Gaza, o Fred depois pode também me auxiliar com informações, Gaza é uma situação especial, porque desde 1967 e depois de 1982, principalmente, Gaza foi transformada numa grande prisão a céu aberto. É a maior densidade demográfica do mundo. Existe um habitante para cada 800 metros quadrados. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, aquelas populações, além de estar nessa densidade demográfica tão elevada, ela ainda está privada de muitas coisas. Então, a energia elétrica é controlada por Israel, o acesso das pessoas é controlado pelas Forças Armadas de Israel, o acesso ao mar, os pescadores não podem ir além de um determinado ponto, porque senão seus barcos são atingidos por disparos dos navios da Marinha israelense. Então, é uma situação de grandes violações. Essa atitude de Israel em relação aos palestinos, além do desterramento, esse apartheid social, ele é uma coisa que vai de encontro a todas as convenções internacionais que nós temos
na história dos conflitos, das ocupações, e ao povo palestino não resta outra coisa a não ser resistir. É o que está acontecendo em Gaza, é o que está acontecendo em Jerusalém, e agora, depois dos episódios dos bombardeios em Gaza, várias regiões da Palestina se levantaram em solidariedade aos moradores de Gaza e de Jerusalém, e hoje existe uma situação de um verdadeiro caos na Palestina ocupada, que é o que eles chamam de Israel. Um verdadeiro caos, onde as coisas estão fugindo ao controle do regime de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, e isso pode desencadear em acontecimentos que se assemelham ou talvez sejam superiores às duas intifadas que aconteceram na Palestina. Intifada é uma palavra árabe que significa revolta. É quando existe uma grande revolta contra a opressão, contra a ocupação, para livrar a Palestina daquele tipo de dominação. Ideologia racista que pretende, na Palestina, instaurar um Estado que seja exclusivamente para as pessoas que professam a fé judaica ou se declarem judeus. Porque a gente sabe muito bem que esses extremistas que governam Israel, esses caras não podem ser judeus na acepção do termo, porque eles cometem genocídio. Qual é a religião que permite ou que estimule ou que diga que é possível praticar o genocídio de um povo para a existência de outro? Não existe. Nem o cristianismo, nem o islã, nem o judaísmo e as outras fés religiosas que existem. Então, nem todo judeu apoia essa desgraça que é o Estado de Israel incrustado na Palestina. E essa lembrança que o André faz, nos Estados Unidos existe um movimento muito forte de judeus contra essa ação do governo israelense contra os palestinos. Aliás, houve em Nova York uma enorme manifestação dessas pessoas se opondo ao bombardeio e à matança que está acontecendo hoje em Gaza. Então é importante fazer essa distinção, ao mesmo tempo dizer que, do ponto de vista de nós muçulmanos, aquelas cenas dantescas dos colonos judeus apoiados pelas forças militares de Israel invadindo a sala de oração da mesquita sagrada de Al-Aqsa, aquilo ali é uma coisa deplorável em todos os sentidos, porque, além de ser um ambiente religioso, onde as pessoas estavam no mês sagrado para a sua religião, fazendo a oração do final do dia, é bom que se diga que a mesquita de Al-Aqsa é a terceira mesquita mais importante para os muçulmanos. E os muçulmanos hoje são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, é quase 1/3 da população do mundo, né? É uma coisa deplorável em todos os sentidos. Eles ainda puseram fogo, tentaram pôr fogo na mesquita de Al-Aqsa. Então, imagina se qualquer um de nós, ou qualquer um cristão, ou qualquer um muçulmano, invadisse uma sinagoga em qualquer lugar do mundo e jogasse, seja lá o que for, uma pedra. Aqui no Brasil, inclusive, Marcos, a gente faz todo um trabalho de enfrentamento à intolerância religiosa, né, a partir do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e também de movimentos de apoio a comunidades de terreiro, quando pessoas cristãs, pentecostais ou neopentecostais, ou católicas carismáticas, chegam à condição de invadir vivências religiosas de terreiro para quebrar suas imagens, quebrar, inclusive no Rio de Janeiro, perseguição com traficantes evangélicos, vamos dizer assim, impedindo que as comunidades de terreiro façam seus cultos, porque não são cristãs ou não têm tradição judaica. Eu quero dizer que esse é um tema muito urgente e necessário que a gente dialogue sobre ele, sobretudo na perspectiva da intolerância religiosa. É porque a gente precisa agora ter uma reflexão sobre como enfrentar essa intolerância religiosa e como poder ajudar as pessoas a refletirem de um outro ponto de vista. Como é que está a questão da pandemia na faixa de Gaza, né? Eu vi hoje um rabino dialogando com um jovem judeu, dizendo que em Jerusalém qualquer pessoa pode se vacinar, ninguém vai perguntar se é árabe, se é palestino, se é judeu, mas a gente sabe que as pessoas não podem entrar ou sair dos limites restritos, né, com
com a condição que se está estabelecida lá. Então, nesses minutos finais, eu queria que vocês abordassem como é que está a questão da pandemia, e eu quero já agradecer também ao reverendo Spiúca, que é companheiro da nossa paróquia, que sempre está conosco e é o advocacy da Diocese, por ter atendido o nosso convite de estar nesse diálogo aqui de forma sobre a questão da Palestina, e vamos conversar, e ele atendeu, como sempre faz, ao meu convite também, e a gente foi mediando essas condições aqui para isso. Mas, para os finalmente, e a gente vai retomar esse tema entre nós, eu queria que vocês falassem desses dois pontos de vista, né? A questão da perspectiva da intolerância, como você acabou de tocar, e depois a questão de como está, quais as notícias da condição de pandemia. Reverendo, quando a gente diz, tanto eu como o Frege, falamos de apartheid, numa similaridade com o que existiu na África do Sul, não é uma formulação teórica nem retórica, é uma questão concreta. Na Palestina, nem todos os palestinos têm direito de ir e vir. E agora que nós estamos vivendo uma pandemia mundial, Covid-19, que já ceifou a vida de milhões de pessoas, no Brasil estamos vivendo essa tragédia com o governo e o presidente da República negacionista que gosta da morte, né, da necropolítica, e já permitiu, com essas políticas, que mais de 430 mil pessoas perdessem suas vidas. Então, na Palestina, o que ocorre, em meio a essa catástrofe que nós mencionamos aqui, existe também a catástrofe da não assistência nesse momento de pandemia. A Quarta Convenção de Genebra estabelece que a potência ocupante do território ela é responsável pelas condições de vida da população ocupada, saúde, educação, bem-estar, etc. Então, o mundo inteiro, essa mídia aí, Rede Globo, CNN, etc., louvam, Israel já vacinou não sei quanto por cento da população e lá todo mundo é vacinado. Não, lá todo mundo é vacinado, não. Os palestinos não estão sendo vacinados. O número de mortos entre palestinos eu não tenho, infelizmente, esse dado aqui, eu não me preparei para essa informação. A quantidade de mortos de palestinos, sobretudo em Gaza, é muito elevada se comparadamente com a população israelense. Aliás, houve um movimento da Rússia para doar vacinas Sputnik à população de Gaza e o regime racista de extrema-direita de Israel impediu que essas vacinas chegassem. A Organização Mundial da Saúde mandou vacinas do consórcio e eles não permitiram que essas vacinas fossem entregues às autoridades sanitárias da Palestina. Então, o apartheid se manifesta, inclusive, nesse momento. E, finalizando, eu queria dizer que quando a gente fala em terra da resistência, na resistência, é para dizer que esse povo ele não vai se dobrar. A Palestina, Israel, foi tentada para a dominação por muitos impérios, os otomanos, os persas, os romanos, os cruzados, e a Palestina resistiu, Jerusalém resistiu. E hoje em dia, a gente lembra, houve um dia em que os jovens palestinos se confrontavam com o inimigo ocupante atirando pedras, né? A primeira intifada ficou conhecida como a intifada das pedras, porque aquelas cenas antológicas das crianças atirando pedras em veículos blindados de Israel, tanques de guerra, né, que matou centenas de pessoas. Hoje em dia, as condições mudaram. Você vê que o aeroporto de Tel Aviv passou quarta-feira o dia inteiro fechado. Por quê? Com medo dos mísseis da resistência palestina em Gaza. Antes, até tem um amigo que diz os foguetes de Gaza são fogos caramuru. Quando cai no chão parece uma bola de futebol. Não, isso podia ser lá no início. Hoje, os nossos irmãos de Gaza desenvolveram um míssil que alcança 250 quilômetros. É isso que está fazendo com que Israel pense mais de uma vez se vai entrar com seus tanques em Gaza ou não. Finalizando, eu quero dizer que a Palestina é uma terra de uma história ancestral de resistência. Já derrotou muitos invasores. E todos nós sabemos que não há império que dure para sempre. Então, certamente, os palestinos, com a graça de Deus, eles vencerão essa batalha, porque essa batalha não é uma batalha só deles, é uma batalha da humanidade, não do bem contra o mal, mas da justiça contra os usurpadores, que é o que são
esses judeus sionistas que vieram da Europa se apossaram do território palestino e ali querem criar uma aberração que é a existência de um Estado para pessoas que sejam alinhados a uma única fé religiosa. Marcos, muito obrigado. Eu quero agradecer ao André Frege, quero agradecer a você. Nós vamos voltar nas urgências do tema, a gente vai manter contato para fazer esse diálogo. Quero agradecer a vocês pela presença de vocês aqui. Que Deus nos ajude a compreender que a paz deve ser estabelecida a partir das nossas diferenças, que a guerra não é boa para a natureza nem para a criação. E quando a gente é capaz de desrespeitar a vida de uma forma tão ampliada como a gente está vivendo no planeta Terra hoje em dia, né? Pandemia, guerra, enfrentamentos, intolerâncias religiosas, é evidente que a gente vai ter resultados, a gente vai colher resultados disso aí. Eu espero, muito francamente, que a paz se estabeleça, que a vida seja uma resistência para todas as pessoas, e onde houver injustiça, que a gente creia que não pode pensar Deus e não pode pensar fé sem pensar justiça, sem pensar amor, sem pensar respeito. Vamos crer no dia em que toda a humanidade possa se respeitar mutuamente e nenhuma pessoa seja tirada a sua vida de forma violenta. Quero que vocês façam agora um fechamento de André Frege, depois o Said Marcos Tenório. Mais uma vez, agradecer aos reverendos Isaías Torquato, Rodrigues Piuca, né, a comunidade, enfim, ao próprio Marcos, por compartilhar conosco essas impressões acerca do que está acontecendo agora lá na Palestina, né, registrando especificamente que essa política, essa necropolítica que Israel promove lá na Palestina é a mesma necropolítica que o atual governo no Brasil promove, e o governo brasileiro, rompendo a tradição diplomática brasileira, apoia toda a campanha, todo o movimento, toda a necropolítica de Israel, e é preciso que a gente sempre registre isso, né, esse momento ímpar e contrário à história, à tradição diplomática brasileira, e deixar uma palavra para as pessoas cristãs que ainda se iludem com essa propaganda sionista de que Israel seria a continuidade do projeto do povo de Deus, de Terra Prometida, como esse mito que foi colocado muito bem, tanto no livro como no início aqui da nossa participação por Said Marcos Tenório, que as pessoas cristãs procurem estudar, procurem conhecer profundamente a questão e entender que a questão palestina nada tem a ver com a questão bíblica, que é distorcida pelas lideranças cristãs, evangélicas e católicas, né? Pentecostais, neopentecostais e carismáticas. Sigamos com esperança. Muito obrigado, André Frege. Muito obrigado mesmo. Said, por favor, suas palavras finais. Ao agradecer ao senhor Isaías Torquato, ao reverendo Rodrigues Piuca e ao meu querido André Frege, eu queria deixar aqui uma reflexão para as pessoas que se manifestaram estarrecidas com aqueles acontecimentos de ódio racista nos Estados Unidos, né? Vidas negras importam, e também as pessoas que nas redes sociais, há poucos dias atrás, ficaram indignadas com aquela deplorável operação policial na favela do Jacarezinho, que resultou na morte de, acho que, 28 pessoas, seres humanos. São vidas humanas que foram ceifadas pela violência policial, né? Que essas pessoas observem as semelhanças que há nesses dois episódios, tanto na perseguição racista, na intolerância racial dos Estados Unidos, quanto na violência das favelas do Rio de Janeiro, com a Palestina. Porque a similaridade é muito grande, né? Na forma dos assassinatos, no fechamento de escolas, no desemprego, na dificuldade de vida, no medo que as pessoas têm das forças repressivas, nas invasões, demolições de casas e, principalmente, no direito da cidadania de ir e vir e dos problemas que isso acarreta. A Palestina precisa do nosso olhar. É a humanidade que tem que olhar para a Palestina, e a Palestina precisa
da humanidade. Eu me despeço com a saudação islâmica, assalamu alaikum, que a paz esteja com todos nós. E vocês. It's free Palestine till I say it backwards and I'm not well. All the media manipulating, bro, can't you tell? If I speak too loud, they might try silence me or throw me in jail. But what's jail? When all of my brothers and sisters are living in hell. Can't touch them men with stones, cause bullets get thrown right back, now my heart is aching. I've seen this with my own eyes, this shit's real life, not news or paintings. I don't ever think you would believe what I have seen. Take gas in the air, they cannot breathe, but they're still fighting and we're complaining. Ethnic cleansing ain't no peace, there's been way too many deceased. They've been blowing up homes in Gaza for the last week. These mums can't sleep, can't leave their children alone at night, cause the nightmares might turn to life. And if they die, at least they die together in the same room at the same time. Are you insane? You think that's calm to have in their brains? These Zionist terrorists are not brave, shooting at kids who are half their age. You ain't no man, all of that blood on your hands won't ever wash no way. So when I pray them soldiers taste their punishment in their graves. We need that justice, and we need it now. Cause the way these politicians... Nós agradecemos a presença do André, do Marcos, e lembramos que quando falamos de direitos humanos, né, como o próprio Marcos acabou de dizer, o Said Marcos acabou de mencionar, os direitos humanos são para todas as pessoas. Nós não podemos categorizar as pessoas que recebem ou aquelas que não merecem, pessoas que devem estar sob os cuidados do Estado, mas precisamos cuidar de todas as pessoas, porque os direitos humanos são universais, inalienáveis, irrenunciáveis e indisponíveis. E há um dever de toda a pessoa engajar-se na promoção desses direitos em todos os lugares do mundo. Então, não importa qual a nossa origem étnica, não importa qual a nossa perspectiva política, não importa qual a nossa perspectiva religiosa. Na verdade, o que é importante é reconhecer a humanidade em cada um e em cada uma, e unidos e unidas, proclamarmos a proteção, a promoção e o respeito aos direitos humanos. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação do Reverendo Rodrigo Spiúca, edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.